começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado. E hoje nós vamos falar de um tema tão interessante, gente. Como que seu tipo físico, ele interfere nas suas emoções. E para falar sobre isso, eu estou recebendo a psicóloga e analista corporal Karine Silva. Tudo bom, Karine? Tudo jóia. Nós já começamos a conversar aqui antes e eu fiquei super assim, querendo saber mais, curiosa sobre o tema. E me conta como que a análise corporal interfere nas emoções. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu lá na sua infância, dentro do útero da sua mãe, até os seus 5, 6 anos, formam o seu corpo. Então, o que foi que realmente aquela criança viu ali naquelas fases da vida que hoje faz eu ser, eu sentir, eu ter, eu merecer, ou até eu fazer realmente, né, que me faz ser quem eu sou hoje. Então, o que foi que realmente aconteceu lá atrás? Então, o formato do seu corpo revela exatamente como funciona a sua mente. Mas me conta então, peraí. Uma pessoa que tem tipo eu tô um rosto mais ovalado, né? Mais oval. redondinho, oval. Eu sou mais o quê? Eu sou mais brava? Eu sou mais... É assim que a gente vê ou não? Vamos lá. Então, assim, a gente são 5 traços de caráter. Eu vou falar os nomes, já quero deixar bem claro aqui que não é uma patologia da psicologia, que começou com Freud e Reich trouxe a mesma nomenclatura. São então forças de caráter. São só denominações, que são o quê? São traços esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, quando fala assim, psicopata, masoquista, eu não sou psicopata, não. Não é patologia, é denominação. Então, olhando para os seus traços, então todos nós temos os 5 traços de caráter. Só que tem 2 ou 3 que é bem mais pontuais em nós. Então, olhando igual o seu formato do seu rosto, dá para ver que você tem muito do traço oral. O oral é o quê? Ele já é mais emoção, ele já é mais coração, ele realmente gosta de estar com pessoas. Então, muitas vezes, chora, nem sabe por que está chorando. Karine, mas eu não sou assim. Em contrapartida, você tem muito traço rígido. O rígido é um pouco oposto. Ele já é mais racional, ele não é de demonstrar os sentimentos. Eu acho que quem me conhece vai mais concordar com essa parte sua. Né? Mas aí é onde o quê? Ele é uma pessoa que se cobra muito a perfeição, de fazer as coisas muito certas, o que o outro vai pensar, mas tem um oral em você. E muitas vezes o quanto você lá atrás, o que foi que você viu, o que foi que você ouviu, que realmente hoje eu não demonstro as minhas emoções. Então, muitas vezes é onde eu até quero, mas a sua rigidez pega e fala assim, engole o choro. Ninguém precisa saber do que você está pensando. E aí é onde eu guardo e eu deixo ali, mas existe uma oralidade. Entendi. E aí o oral, por exemplo, a fase da oralidade se dá mais ou menos quando você nasce até mais ou menos 1 ano de idade. Já o rígido já dá na fase dos 5, 6 anos, que é quando a criança começa a entender dos pares. Então, cada uma desses perfis, né, realmente é uma fase da sua vida. Então, por exemplo, o esquizoide se dá quando está dentro do útero da mãe até mais ou menos os primeiros dias de vida. O oral... O que é o esquizoide? É aquela pessoa magrinha. É aquela pessoa realmente que come, não engorda, que tem os ossos pontudos. Esse lado do esquizoide? Né? É uma pessoa assim, extremamente inteligente, só que ele já é mais fechado, mais na dele. É uma pessoa, muitas vezes, assim, desligada do mundo. Então, ele tem muita coisa na cabeça Seria dele. um fleumático, digamos assim? E aí é onde o quê? Essa pessoa, ela é extremamente inteligente, mas na dela. Então, por exemplo, eu tenho um filho muito esquizoide. Eu não entendia. Mas para mim, quando eu descobri que ele é assim, facilitou demais a minha vida. Porque ele era muito bagunçado, desorganizado, e é dele. A rígida que existe dentro de mim, que quer as coisas organizadas. Então, quantas vezes eu falava para ele, você é bagunçado, você é desorganizado, e é dele. Quando eu entendi, eu passei a respeitar ele e as coisas começaram a andar, porque hoje ele tem até vergonha. Então, se eu entro no quarto, ele fala, mãe, já sei, daqui a pouco eu arrumo. Eu ia te fazer a pergunta agora, como que pode influenciar na vida das pessoas? E tem como eu
sei lá, modular esse meu tipo ou não? É pro resto da vida? Não, aí é pro resto da vida. Mas é o quê? Karine, eu sei que eu sou oral, eu sei que eu tenho as emoções, né, afloradas. Ah, eu choro demais. Eu não consigo, muitas vezes, controlar. Não, você pode sim. Aí é onde o quê? O traço está na dor, o traço está no recurso. O que vai te levar realmente a segurar o seu choro, a controlar as suas emoções. Então, a rígida não demonstra os sentimentos, mas tem hora que precisa. Então, por que eu vou ter que fazer? Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho 5% de esquizoidia. Né? Então, criatividade aqui, esquece. Mas eu preciso para o meu trabalho, para o meu Instagram, para fazer o que eu tenho que fazer. Faz, é a morte para mim fazer, mas eu uso 5% a meu favor. Entendi. Né? Então requer muito, é um desgaste de energia muito grande para mim, mas tem que fazer. Aí é onde o quanto hoje tem pessoas que trabalham em posições que nem sonham, que não é nem um pouco a favor do que faz, e aí chega em casa morta, de cansada, e muitas vezes fala, gente, mas o que eu fiz? Só que aí eu estou numa posição que não é favorável para minha essência. A importância da gente se conhecer, né? Para não despertar gatilhos, não é? Porque, por exemplo, uma pessoa mais emocional, às vezes, é uma pergunta, ela pode ter uma tendência à ansiedade, à depressão ou não? Sim. Então, a gente tem que se conhecer para não despertar alguns gatilhos, é isso? Isso, até mesmo assim... Quando você começa a entender, você vai ver, por exemplo, quem tem a oralidade e o masoquista. Então, o oral e o masoca, eles são traços muito emoção. São mais traços quentes. O esquizoide, o psicopata e o rígido já são traços mais frios. São mais razão. Eu vou falar de novo, gente. Não é o que ela falou. Não é patologia. Não é patologia. Tá? Não se preocupem, não é patologia. É uma denominação, né? Até para entender. Então, por exemplo, o esquizoide já é o quê? Criativo, inteligente, né? Um pouco desorganizado. O oral já é mais emoção, já é mais razão, é de conversar, é de falar. O psicopata é aquela pessoa realmente que faz, vai ali, delega para todo mundo. São excelentes líderes que chega, conversa com Deus e todo mundo, né? Então, são excelentes líderes. O masoquista já é aquela pessoa que já tem muita dificuldade de dizer não. Então, ele carrega meio mundo nas costas. Então, ele olha o todo. Para ele, é isso aqui. Se eu deixei essa água aqui, essa água tem que ficar aqui. Não deixei aqui nem aqui. É aqui. Ah, isso não é toque, não? A gente fala muito que é toque. Não. Aí já é do traço masoquista. E ele não demonstra as emoções, não demonstra os sentimentos. O rígido, ele já é aquela pessoa realmente que vai lá e faz, é prática, né? Gosta de competir demais, então ele vai e realmente faz, tá? Então, quando você começa a entender, e facilita a sua vida. Por exemplo, o rígido, ele é muito exigente, chega a ser chato. Então, se ele tiver muito assim, na dor, ele vai ser aquela pessoa até um tanto ignorante. Mas se eu sei que aquela pessoa tem a rigidez alta, eu falo assim, tá, então não é comigo, já é dele. Olha aí já só. É mais fácil quando você começa a entender. Até para você se machucar menos, que a gente vê muito em relacionamentos. Pode ser de casamento, ou de amizades, ou de um trabalho, que sempre tem uma pessoa que sai mais machucada. Ah, porque fulano falou desse jeito comigo. Ah, porque me respondeu mal. Mas se a gente entende que não é com a gente, é da pessoa, às vezes não se machuca, né? Porque tem gente que machuca, dói, mas não se machuca tanto, né? Não fica tão magoado. É até, por exemplo, assim, trazendo assim para mim mesmo. Então, eu tinha o meu ex-marido, ele é muito masoca. Então, é onde ele tinha dificuldade com os sentimentos, com as emoções. Só que, por muito tempo, eu achei, nossa, ele não me ama, ele não gosta de mim. Não, ele é assim. Ele é dele, né? É dele. Claro que, em contrapartida, se eu sei que eu sou assim, mas é importante para minha mulher, eu vou ter que fazer. Ah, eu sou assim, mas é importante para o meu marido, eu vou ter que fazer. Então, às vezes, eu vou ter que demonstrar, sim, os meus sentimentos. Às vezes, eu vou ter, sim, que ter uma criatividade. Às vezes, eu vou ter, sim, que fazer alguma coisa. E aí, é onde, né, é uma via de mão dupla. Relacionamento, é você entender do outro, entender de você. Me fala, há alguma relação entre a postura corporal de alguém e sua autoconfiança ou nível de ansiedade? Tem
Tem muita? E tem como eu saber? Por exemplo, o rígido, ele é extremamente ansioso. Mas o que é o rígido? Como que ele é? O rígido é aquela pessoa realmente assim, ó, é muito crítica, muito perfeccionista. Então, não pode sair. Então, eu tenho controle de toda a situação. Então, eu acabo sofrendo, né, por essa ansiedade, porque eu não sei o que o outro está fazendo. Então, principalmente no ambiente de trabalho. E aí eu ocupo um cargo de chefia, vou lidar com um monte de pessoas ali, né? Eu não tenho controle, o domínio sobre as outras pessoas, nem de mim mesmo, muitas vezes. E aí eu vou sofrer, eu vou ter ansiedade bem maior. Diferente, por exemplo, o psicopata. O psicopata, ele já tem a mente acelerada. Então, ele tem a dificuldade, muitas vezes, para dormir. Uma pessoa que a gente fala, às vezes, que tem... não é o TAG, é... Ai, meu Deus, que não fica quieto. É muito assim, pensa muito em muitas coisas ao mesmo tempo. Acelerado. Isso. Porque ele é para ontem. É do traço. Aí você vai começar a entender, opa, esse aqui é do meu traço. Então, ele tem realmente essa dificuldade. Então, pensa assim, vamos supor, uma criança na escola, inquieta. E aí o pai sempre está sendo chamado ali. Não, é assim, o seu filho é assim. É o jeito dele. Do mesmo jeito, por exemplo, um esquizoide, quando tem que fazer uma apresentação na frente. Então, para ele, isso é a morte. Então, assim, só que aí eu vou ter que ir ali, eu vou ter que fazer. E isso ali... pode se obrigar a fazer ou não? Ou é melhor não se esquivar? É melhor... Se todo mundo tivesse esse conhecimento, facilitaria muito a vida, né, dessas crianças, desses adolescentes na vida adulta. Isso que eu pergunto. Só que a gente não tem, não tem esse controle. Porque talvez, pode ser que a pessoa ali, um esquizoide que está ali na frente, talvez vai tirar, sei lá, de letra, mas pode doer, mas está tudo certo. Tem outra pessoa que vai falar assim, isso para mim é a morte. Lá na frente, ele não vai ter coragem de expor, não vai ter coragem de falar. Até mesmo para chegar numa festa e dar um bom dia ou uma boa tarde. Eu tiro por mim. Eu na frente de câmeras, eu vou. Agora, não me põe no lugar com muita gente. Eu vou, mas é sofrido, entendeu? Então, se puder evitar, eu evito. É bom ou é ruim? Aí, assim, ó, olhando para o seu traço, isso é ruim? É ruim. É ruim? Por que eu estou precisando me blindar e não estabelecer conexão com o outro? O que aconteceu lá atrás que hoje eu tenho essa dificuldade de conectar? Entendi. Porque se eu estou com muitas pessoas, talvez alguém vai conectar olho no olho. Aí o que tem aí por detrás que hoje te faz ser assim? Vixe, tem nada não. E me fala uma coisa, é possível identificar traumas emocionais ou experiências passadas observando as expressões faciais de uma pessoa? Só observando você? Tem como? Hoje não é muito assim da análise, mas hoje eu consigo. Então, assim, olhando principalmente os olhos. Mas você atende muitas pessoas, né? Agora, assim, aí é um estudo mesmo. Né? Então, tem. Não é todo mundo que faz. Entendi. Então, eu tenho amigas, analistas também, psicólogas, que elas falam, Karen, mas como que você consegue fazer essa leitura? Né? Mas é aonde dá para ver. O seu olhar, a sua boca, diz muito sobre o que tem aí atrás. Entendi. E tem como a gente modular depois? Falar assim, não vou deixar transparecer ou não, fica assim, não adianta. Não tem jeito, fala. Por mais que você... É a mesma coisa, por exemplo. Por mais que você vem e faz uma plástica, por mais que você venha e emagreça, por mais que você mexa sua boca... porque hoje em dia tem muita as transformações faciais, né, que a gente faz... toxina botulínica, preenchimento. Tem como mudar ou não? Não muda. Olha só. Tá ali. Tá ali, fica ali. É a expressão, não é o formato do rosto. Então. E até mesmo aí você começa a entender também, muitas vezes, o peso. Né? Então, assim, por exemplo, o oral e o masoquista, eles tendem a ser mais gordinhos, né? A ser mais cheinhos. Mais cheinhos. Ah, quer dizer que eu não vou emagrecer? Não, vai emagrecer. Mas o que esse peso, né, esse corpo mais cheio está representando? O que essa comida hoje, né, representa para você? Seria o comer por o emocional, né? Que come por emoção, não para sobreviver. O esquizoide já é magro por natureza. O psicopata, ele
é livre, é uma pessoa mais fria. Então, ele vai ali, é aquela pessoa que, por exemplo, assim, a mãe descobriu um câncer, ele tem uma viagem. Ele vai e viaja. Aí a sociedade, o povo fala assim, nossa, que filho ingrato, como que viaja? Não, ele sabe o que quer e vai. Entendi. Se ele não tiver na dor, ele vai tranquilo. Mãe, tá aqui, o médico é isso, te amo, beijo. É quase lá na doença mesmo, bem na linha, assim, olha só. E aí aonde? O oral não, o oral ele vai ficar, ele larga tudo para cuidar dessa mãe, para estar ali. O masoquista, a mesma coisa. O esquizoide, esquece da vida para cuidar. Né? O esquizoide vai falar assim, tá doente? Ah, nossa. Acontece. Não, ele não tem coração? Não, é dele. Olha só, gente. O rígido, talvez, ele ainda vai abrir mão de algumas coisas para cuidar, porque ele precisa ser bom. E principalmente ser um bom filho. Mas a gente está falando de mãe e filho, e acontece que de uma mãe que tem, sei lá, 5 filhos, e cada um você falou que são 5, né? Cada um vem diferente. Sim. E porque a gente não tem o controle das emoções e dos sentimentos. Então, por mais, por exemplo, assim, hoje, se eu tivesse um filho, né, por mais que eu tenha todo esse conhecimento, eu não tenho controle da emoção dele. Então, por exemplo, assim, para um bebê, por exemplo, ele está chorando, chora, talvez, para ele só tá... Por que ele está chorando? Talvez é só a etiqueta da roupa que tá doendo. E aí a mãe vem para parar de chorar, troca a fralda, dá mamar, mas não tira a roupa. Não tive a necessidade básica atendida naquele momento. Aqui registrou como que fui rejeitado. Ninguém me ama. Olha só, gente. E aí é onde o que foi registrado. Que talvez para um outro bebê, eu tô chorando, tá incomodando, mas tá bom, minha mãe veio e me deu colo. Eu tô sentindo, tá tranquilo. Entende? Então, por exemplo, até esses dias eu conversando com meus irmãos, e aí a gente lembrando de um fato. E doeu muito em mim aquele fato. Aí meu irmão falou, nossa, Karine, mas eu nem lembrava disso. Aí o outro pegou e falou assim, Karine, tem dó, né? Aí, entende? Então, como é que cada um recebe. Só que aí o que a gente pode amenizar? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu fiz por 5. Igual. A gente escuta muito mais falar eu fiz tudo, mas esse aqui, aquele ali dá trabalho. Mas cada um é de um jeito. Gêmeos também pode vir diferentes, não vêm iguais. E o meio social, Karine? Você acha que o meio social, assim, a sociedade pode moldar? Porque às vezes acontece em casa, mas aí você vai para o trabalho, você vai para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho não é sua casa, né? Lógico que tem casas que são mais ásperas, mas o mercado de trabalho tende a ser áspero também. Pode mudar de novo? Não muda. Fica só naquilo. Aí eu vou só o quê? Repetir os mesmos padrões. Então, se lá na infância eu senti rejeitada, por mais que eu cresci, se eu não entendo, eu vou para o mercado, eu vou para o meu meio de trabalho e eu vou sentir rejeitada do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vai se repetindo a história. E tem um tratamento para a gente não repetir isso? Os sentimentos? Tem. E aí a gente faz a terapia. Aí é onde entra a análise corporal. Porque hoje, assim, o que eu falo, que o meu trabalho hoje é tornar consciente aquilo que é inconsciente. Porque isso é bom até na hora de educar nossos filhos, né? Pra gente não repetir as mesmas coisas, os nossos sofrimentos afetarem eles, né? E como que a terapia trabalha isso? Hoje é assim, eu, Karine, tá? Particularmente. Eu gosto muito, porque não tem nada a ver com a terapia. É um curso à parte, não tem nada com a psicologia. Então, eu gosto sempre, os meus pacientes, eu gosto de fazer análise para a gente entender a causa. Onde é que essa criança parou lá atrás? Em que fase dessas 5, qual que ela parou? Que hoje impede ela realmente de ser, de ter, de fazer as coisas. Tem pessoas que já caminham, entende e vai para a vida. Entendeu? Eu vou ali e pronto e faço. Tem outras que aí já precisam da terapia, então aí eu faço o acompanhamento, só que é um processo mais rápido, porque a gente já sabe exatamente aonde está a dor daquela pessoa. E como que a gente pode promover uma consciência maior e compreensão na linguagem corporal e nas interações sociais cotidianas? Aí é uma coisa que é nova, nem todo mundo tem acesso a isso. Aí não é só com relação ao corpo, mas é eu começar a entender que
Muitas vezes a gente faz o quê? Faça aos outros que gostaria que fizesse com você. Só que eu tenho que fazer pro outro aquilo que o outro quer. gostaria, né? Porque, por exemplo, se eu odeio toque físico e o outro, eu vou realmente dar o que a Karine, o que você gosta, por exemplo, assim, de abraçar, de beijar. Não, vou abraçar e vou beijar. Só que a Karine odeia, como é que fica? Então, é começar a olhar realmente o outro como o outro é. E eu também. Então, é onde o quê? Nós somos mais semelhanças de Cristo. Né? Então, é onde o quê? Eu preciso começar a olhar para mim. Essa mulher ou esse homem tem sonhos, tem desejos. Só que muitas vezes nós acreditamos nas mentiras que contaram para a gente lá atrás. Porque todo mundo é mais semelhança, todo mundo é filho de Deus. Então é para todo mundo, mas o que foi que eu ouvi lá atrás que hoje eu acredito, né, que eu sou assim? Então não é só a análise, mas o que foi que você ouviu lá atrás que talvez hoje te faz se sentir pobre, que te faz sentir menos inteligente, menos merecedora? Só que é para todo mundo. E eu preciso começar o quê? A indignar com a minha vida. Eu ter essa indignação, muitas vezes, com aquilo que está me acontecendo. E aí é onde, muitas vezes, as pessoas têm medo de o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. E quantas pessoas eu atendo hoje, literalmente, que estão doentes por um não que não teve coragem de dizer, por algo que faz por obrigação e não tem a coragem de desagradar o outro. Então, quanto, né, de nós se perdeu no meio do caminho para não desagradar e muitas vezes caber em determinada família, em determinado local, em determinadas amizades. Até que ponto vale a pena, né? Aí é eu saber realmente a minha identidade. Quem eu sou de verdade. E me fala uma coisa, a gente fala muito hoje sobre o narcisista, né? O narcisista, isso já tem alguém que nasce com a característica ou porque eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque desde criança pode machucar. E eu já ouvi muitas psicólogos falando que o narcisista ele foi machucado, né? Por isso que ele é uma defesa. Existe algum tipo que é mais característico a isso ou não? Sim. Porque principalmente a pessoa que tem um traço rígido e o psicopata, lembrando, gente, que não é patologia essa denominação, mas são 2 traços, sim, que tem para desenvolver o narcisismo com mais facilidade. Entendo. E o que a gente pode fazer? Quais são as estratégias práticas para a gente não ajudar a desenvolver isso, né? Não passar isso para frente? Aí não é nós. Aí diz muito mais pelo do outro. A pessoa tem que entender que, eu realmente, né, estou narcisista. Só que o que estar como narcisista, o que ela passou, por que ela está precisando disso agora? E aí é onde muitas vezes é ela olhar, porque aí, muitas vezes eu falo, nossa, é meu amigo, nossa, é meu irmão, nossa, é meu filho. Só que é o que aconteceu por detrás para ele estar nessas condições hoje. Volta lá atrás para olhar. Tem uma justificativa. E tem como eu perceber, tipo, alguém, né, falar assim, eu tô tendo algum pensamento narcisista, eu tô tendo alguma ação narcisista e voltar atrás? Tem. Tem, né? Tem. E fazer tudo de novo. Não é fácil, porque quem não vai aceitar, não vai ver, principalmente narcisista, pelo fato de se colocar numa posição superior. Então ele não erra, né? Os outros que estão errados, que aí é onde entra até assim, essa questão da autorresponsabilidade. E um narcisista muitas vezes procura culpados, mas ele não olha para ele mesmo. Entendi. Nossa, é complicado, né? É uma situação complicada. Me fala, eu posso analisar os outros ou não? É melhor você ficar quietinho e ir trabalhando os relacionamentos. Hoje, assim, é mais fácil você olhar para você. E muitas vezes entender que o outro é daquele jeito. Mas por que eu estou precisando dessas pessoas desse jeito?
Por que eu estou atraindo essas pessoas? Entendi. O que tem? Porque a sua ferida vai fazer exatamente, ao longo dos anos, você se conectar exatamente com essas pessoas. Então, é onde, por exemplo, vamos supor, só para você entender e eu poder ser mais clara. Então, vamos supor que aquela criança queria só o peito da mãe. Mas a mãe não deu leite e começou a dar mamadeira. Então, já não me sentia amado. E aí, depois, na escola, eu briguei, mamãe não teve como, um coleguinha me bateu, mas a mamãe não teve como ir na escola. Me senti não amado de novo. Aí, depois, teve a festa no colégio, do Dia dos Pais, e meu pai não estava lá. Me senti de novo. Aí, depois, papai, a gente mudou, eu não sabia, eu não queria mudar, mas a gente mudou, ninguém olhou para mim. Então, são sequências até ficar grande. E aí, muitas vezes, é onde vem o quê? Aí é onde vem drogas, ou aonde vem abuso, é onde vem eu ser narcisista, é onde vem um monte de coisa. É onde, às vezes, eu tô crescendo, aí vem me roubam. Aí você começa a entender que, aí já é mais profundo, mas a nossa mente, ela cria todas essas situações. São escolhas que a gente faz por uma necessidade que não foi atendida ali. Olha só, gente. Então tá tudo interligado. Karine, muito bom te receber aqui. Eu achei muito interessante. Eu vou começar a me analisar melhor depois, brincando. Mas achei muito legal, muito interessante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E quem estiver assistindo, puder estar me seguindo também no meu Instagram. Isso. Qual que é o seu Instagram? Fala, a gente vai pôr embaixo também, mas pode falar. Tá. É Karine Silva, _PC. Karine Silva, _PC. Muito legal. Vou te chamar mais vezes pra gente analisar mais cada perfil, viu? É uma honra. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.